Olá, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de fé, baseando-se naquele que é o pai da fé, né? Abraão, pai da fé. E o texto para a mensagem de hoje encontra-se em Romanos capítulo 4, versículo 3. E nos diz assim a palavra de Deus: Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Senhor, diante da Tua presença, com o perdão dos nossos pecados, para agradecer-te, ó Pai, por esta palavra, e que não fale eu ao Teu povo, mas que o Teu Espírito Santo, por instrumentalidade do Teu servo que fala contigo, esteja falando ao Teu povo e todo aquele que acessar esta live, e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabemos que de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, sabemos que Abraão, ele é o pai da fé. Mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e as palavras do Senhor eram a base de sua fé. Confiando nas promessas de Deus, Abraão direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com Abraão, sua fé era alimentada e mais confiante Abraão se tornava quando ouvia a voz de Deus. Como é a fé de Abraão? Queridos, eu quero refletir com você nesta noite sobre 7 palavras que Deus deu a Abraão, sobre as quais Abraão firmou a sua fé. Então presta atenção. A primeira palavra é fé para renunciar. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus manda Abraão sair da terra dele, do meio dos parentes. E diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. O Senhor o mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela. Isso significa deixar a sua área de conforto e do meio dos seus parentes, seus amigos, sair da área de conforto para um lugar incerto aos olhos humanos, mas sob a certeza da dependência total de Deus. Foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca de suas promessas. Foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. E a cada horizonte que Abraão olhava, meditando onde seria a terra da promessa, até que o Senhor lhe mostrou. Mas para ganhar, meus queridos, uma terra que fosse de Deus, pela fé, precisou deixar a sua própria terra. E isso é muito difícil para qualquer pessoa. E muitas pessoas querem ter mais fé. Porém, essas pessoas não estão dispostas a renunciar prazeres, pecados e até mesmo direitos naturais, como está entre família, no caso de Abraão,
podem ser requisitados pelo Senhor para renunciarmos. Para ter mais fé, você precisa renunciar. E eu lhe pergunto, para ter mais fé, você estaria disposto a renunciar? Renuncie o que for preciso para ter mais fé. Confie na promessa de Deus para a sua vida. A segunda palavra é fé para mudar o caráter. E ainda no capítulo 12, no versículo 2, Deus diz para Abraão: "Se tu uma bênção. Seja você, Abraão, uma bênção." E olha o que é que diz o versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis: "E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Toma posse, meu irmão, dessa palavra para a sua vida. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Enquanto Abraão caminhava em busca da terra prometida, sua personalidade precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou, dizendo que Sara, sua esposa, seria sua irmã. Gênesis capítulo 12, do versículo 2 até o versículo 19, Abraão conta aqui uma mentira. "E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti." E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-no os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: "Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? E por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te." Ainda no capítulo 20, do versículo 1 a 16, o texto continua dizendo que partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito: "Sara, sua mulher, é minha irmã," enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, e por isso o Senhor: "Matarás também uma nação justa?" Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: "Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido." Não me disse ele mesmo: "É minha irmã?" E ela também disse: "É meu irmão." Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: "Bem sei eu que a sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restituiu a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu." E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. E chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe:
que nos fizestes? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim o reino? Tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abrão: que tens visto para fazer tal coisa? Disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos, dizendo-me: é meu irmão. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de pratas, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Meus amados, por isso, o caráter de Abraão precisava ser transformado por Deus. O Senhor definiu o caráter de Abraão, deveria ser simplesmente uma bênção, ou seja, tudo o que ele falasse ou tudo aquilo que ele fizesse teria que ser abençoado por Deus. Teria que ser muito abençoado por Deus. E por isso, deveria fugir de tudo que não fosse bom, ou até mesmo de tudo que não fosse proveniente do Senhor. Para quê? Para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Nós precisamos procurar ser imitadores de Cristo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, para ter um caráter abençoado, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Precisamos imitar a Cristo. Você crê nisso? Amém? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a homem perfeito, e à medida da estatura completa de Cristo. Meus amados, para ter mais fé, você precisa estar disposto a deixar o Senhor moldar o seu caráter. O caráter precisa ser transformado para que você precise receber mais fé. A terceira palavra de hoje é fé para receber as promessas de Deus sobre a sua vida. E no capítulo 12, no versículo 3 de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados, a terceira palavra de Deus para Abrão foi uma promessa. Ele já havia renunciado à sua terra em prol da que o Senhor lhe daria. Seu caráter já havia sendo moldado pelo Senhor. Agora Abraão já podia receber uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abraão que ele teria filhos e uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através da sua fé. A fé de Abraão seria tão grande o suficiente para sua família e todas as outras famílias da terra. Muitas vezes, nós buscamos fé para abençoar nossas famílias apenas.
Deus quis dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, todas. Seja porque queremos bênção somente para nossa casa, ou somente para nossa família. E aí talvez é que nós não recebemos a fé necessária para vencer. Há uma promessa do Senhor para as nossas vidas, mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas também. À medida que você vai sendo abençoado, você procura abençoar outras pessoas. Para quê? Para ter mais fé. Você precisa estar disposto a compartilhar a promessa de Deus com outras pessoas. Não guarde só para você. Receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias da terra. Amém? A quarta palavra que quero compartilhar com você é fé para sonhar. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, Deus chama Abraão e fala para ele contar as estrelas. Então observe que a quarta palavra de Deus para Abraão foi para que ele sonhasse. Embora Abraão estivesse bem acordado, Deus o conduziu até lá fora da sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. Enquanto Abraão contemplava o céu, enquanto Abraão contemplava aquelas constelações de estrela, os olhos espirituais de Abraão foram se abrindo e Abraão começou a sonhar. Abraão começou a imaginar uma multidão de pessoas, inumeráveis como as constelações, e a partir daquele momento, a vida de Abraão mudou completamente. Ele deixou de ser chamado Abrão, passou a ser chamado Abraão. Um velho, pensa comigo, um velho de 90 anos, com olhos já cansado agora pela idade, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho no olhar. Meus amados, foi este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto de sua vida. Certa vez, eu aprendi que um homem sem um sonho é um homem morto. O sonho, ele dinamiza a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa frustrada, ela não consegue sonhar. Não consegue sonhar. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 11, e se também devemos andar por fé e não por aquilo que nós vimos, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, então nós precisamos aprender a sonhar. Deus nos deu a mente com a capacidade para imaginação, para criar pensamentos e sonhos abençoados e abençoadores. Esta é uma maneira de alimentar a nossa fé. Meus queridos, faça como Abrão. Conte as estrelas. Imagine você recebendo um milagre. Sabe aquele milagre que tanto você sonha? Feche seus olhos neste momento e veja seu ente querido recebendo a Jesus Cristo como Salvador. A pessoa que tanto você ama sendo curada. A pessoa que você tanto ama sendo liberta pelo poder de Deus. Enquanto nós oramos, meus queridos, nós devemos imaginar somente isso para fortalecer nossa fé. Para ter mais fé, você tem que sonhar com o que pede a Deus. Sonhe a cada momento com o que você crê, com aquilo que você coloca diante de Deus. A quinta palavra que quero compartilhar com você nesta noite é que Deus, lá no capítulo 17, manda Abraão andar na presença dele e ser perfeito.
Ou seja, para viver em santidade é preciso ter fé. Gênesis diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o teu Deus. Olha, hein? Eu sou o teu Deus, poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Queridos, a quinta palavra de Deus para Abraão foi sobre santidade. Para que Deus realize seus propósitos em nossas vidas, nós precisamos nos santificar. Santificarmos a nossa vida totalmente ao Senhor. Seria muito difícil, a Bíblia diz que sem santificação é impossível agradar a Deus. E eu digo para você que sem santificação é impossível ser salvo. Observe que Sarai, a esposa de Abrão, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus. E aí ela entendeu que ela precisaria dar uma ajudinha ao Senhor para cumprir a promessa de Deus, dando filho a Abraão através da sua empregada. É como se Deus fosse incapaz de realizar aquilo. E Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1, vai dizer: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela que recebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz a um filho, e a chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho,
Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, o do filho de Agar, Ismael. Queridos, com este ato, pararam de sonhar espiritualmente para agir carnalmente. Por isso Deus precisava santificar a vida de Abrão, preparando-o para receber os propósitos de Deus para a sua vida. Esta é uma situação embaraçosa. E esta situação embaraçosa entre Sarai e Agar era um empecilho, era um obstáculo para que a família de Abrão fosse abençoada por Deus. Em nossas vidas, nós também precisamos nos santificarmos antes de receber o milagre de Deus. Queridos, como o Senhor ordenou a Josué, lá em Josué capítulo 3, versículo 5, Deus dá uma ordem a Josué: santificai-vos hoje. Hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Meus amados, Deus já nos deu, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós só precisamos trazer do mundo espiritual para o mundo físico. Só falta nós estarmos prontos, espirituais ou espiritualmente, para recebermos as bênçãos de Deus que já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para ter mais fé, nós precisamos estar dispostos a santificarmos nossas vidas. Santifique-se hoje, para que a sua fé aumente e você receba o milagre amanhã no nome de Jesus. Queridos, sexta palavra. Precisamos ter fé para uma aliança com Deus. Para ter uma aliança com Deus, nós precisamos ter fé. E lá em Gênesis, do capítulo 17, versículo 4, diz a palavra de Deus: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Então, presta atenção. Será contigo a minha aliança. Olha Deus fazendo aliança com a criatura. E essa sexta palavra de Deus de Abraão fala sobre aliança, meus irmãos. Aliança é um compromisso. Aliança é um pacto. Aliança é um contrato. Deus garantiu para Abraão que lhe daria sua promessa. Da mesma forma que Deus garantia a Abraão, Abraão também deveria ter compromisso com Deus. E a partir de agora, o nome de Abraão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Meus amados irmãos, para não esquecer, Deus deu um novo nome a Abraão. Deus deu um novo nome, e todas as vezes que o seu nome Abraão fosse dito, estaria trazendo a ele a lembrança da promessa. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumirem o compromisso de uma aliança com Deus. Meus amados, ao nos convertermos, passamos a ter um novo nome. Fazemos tudo, não em nosso nome, mas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada cristão deve carregar neste nome a promessa de ser um servo de Deus.
Para aumentar a sua fé, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus. É preciso usar a autoridade do nome de Jesus Cristo como garantia dessa promessa. Porque a palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. E eu lhe pergunto, para ter mais fé, você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Deus já tem um pacto com você. Basta você assumir o compromisso com o Senhor nosso Deus. Sétima e última palavra que quero compartilhar contigo nesta noite. Fé para entregar tudo. Toma o teu filho, teu único filho. Deus disse para Abraão, no capítulo 22, versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus queridos, que pedido duro. Observe que a sétima palavra de Deus para Abraão foi sobre abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo. Conforme está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, em que Jesus dizia a todos que ali estavam presentes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixando vontade, prazeres em prol da soberania de Deus. Deus já havia dado um filho a Abraão. Isaque significa sorriso e alegria, conforme diz o capítulo 21 de Gênesis, versículo 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Meus amados, de fato, este filho era o maior prazer para Abraão e Sarai. Deus lhe fez uma promessa de abnegação, porque a promessa que havia feito não era de lhe dar um filho apenas, mas multidões. Até aqui, o Senhor de Abraão estava cumprindo. Mas a promessa de Deus era muito maior. E para saber se Abraão estava pronto para fazer parte dos propósitos de Deus para a sua vida, Abraão precisava ser provado em sua fé. Se abrisse mão do seu sonho em prol dos propósitos de Deus, Abraão receberia muito além daquilo que ele imaginava. Abraão aceitou o desafio. Abraão abriu mão da sua alegria a Isaque e recebeu a felicidade completa de Deus. Quantas vezes, meus queridos, nós queremos que Deus realize apenas o nosso querer, sendo que, se aceitássemos a sua vontade, tudo seria muito maior, mas muito maior mesmo, e também muito melhor. E por isso, Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. É preciso abnegação para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Uma mão fechada não está pronta para doar, nem tampouco para receber. Para aumentar a sua fé, você estaria disposto a abrir mão da sua alegria? Deixa eu lhe falar uma coisa. A abnegação é a maior prova de fé que alguém pode enfrentar. É negar a si mesmo. Cresça na fé em Deus, meus queridos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Hebreus capítulo 12, versículo 2.
vai nos dizer que Jesus é autor e consumador de nossa fé. E por isso, meus queridos, nós devemos pedir a Ele que nos dê a fé que nós precisamos. Aumenta-nos a fé, como orou os discípulos em Lucas capítulo 17, versículo 5. Como fez Abraão, nós precisamos basear a nossa fé nas palavras de Deus para os nossos corações. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Deus pode falar diretamente em cada coração, mas falta principalmente pela leitura da Bíblia e pela pregação do Evangelho quem deseja crescer na fé. Porque quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento. E como diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você tem recebido a palavra do Senhor para a sua vida? Baseie sua fé nas palavras de Deus para a sua vida, meus queridos. Queridos, busque negar a si mesmo. Todos os dias. Renunciar a si mesmo. Meus queridos, eu quero orar por você nesta noite. Mas antes eu vou dar uma boa noite aqui às pessoas que estão nos acompanhando aqui. Flaviana, Ailton e família, boa noite, pastor. Deus abençoe a sua família. Boa noite, irmã Flaviana e família. Irmão Agostinho Inácio Silva, boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe você e a sua família. Flaviana dizendo aqui, Leia e o Ismar está aqui conosco assistindo. Manda aqui uma boa noite para eles. Boa noite a todos. Ismar, Leia e as crianças, boa noite. Deus abençoe vocês e família. Cidinha, Renato, boa noite, a paz do Senhor a todos. Boa noite, Cidinha, você e a toda a sua família. A irmã Flávia e família, né? Boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz, irmã Flávia. A paz, que Deus abençoe você e sua família. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco, Deus, a minha vida diante do teu altar. Quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra a nós revelado, que o teu Espírito Santo tenha conduzido a tua palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos que acompanharam ao vivo, bem como nos corações daqueles que ainda vão acessar esta live. Abençoa, Deus, a família do irmão Ailton, da irmã Flaviana. Abençoa, Deus, a família do irmão Agostinho, da irmã Maria Cecília. Abençoa, Deus, a família do irmão Renato, da irmã Cida, do irmão Ismar, da irmã Leia. Abençoa, Deus, a família da irmã Flávia. E abençoa, Deus, a toda a tua igreja espalhada na face da terra. Abençoa, Deus, a primeira igreja batista aqui em Tupaciguara, a quem o Senhor nos deu a alegria de estar pastor com esses irmãos abençoados que têm nos abençoado tanto. Que o Senhor os abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até domingo às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical. Beijos!